Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do oitavo ano. A gente já viu alguns aspectos sobre neocolonialismo, já viu também sobre Belle Époque, sobre aspectos do nacionalismo, a missão civilizadora que os europeus se colocaram. Agora a gente vai ver alguns outros aspectos, relembrar, apresentar de uma forma diferente alguns aspectos do neocolonialismo, certo? E ver a intervenção disso na restauração Meiji, certo? Que foi uma restauração, uma mudança sociopolítica que aconteceu no Japão em meados do século XIX. Ok, pessoal? Vamos estudar um pouco isso. Bom, primeiro sobre neocolonialismo, certo? A gente viu que as nações europeias, através do darwinismo social, se viam como as nações mais desenvolvidas, certo? E se colocaram nessa obrigação de exportar seu desenvolvimento, a sua cultura, o seu modo de pensar, seu modelo de organização social, sua economia para outras nações. Aliado a isso, aliado a esse discurso, veio aí as práticas neocoloniais, certo? Então, a gente tem um discurso a respeito das práticas neocoloniais, e essas práticas neocoloniais, elas também têm suas práticas econômicas, ok? Então a gente vai ver agora essa relação. Bom, primeira situação, a gente viu que essas mudanças, muitas das mudanças do século XIX se basearam no iluminismo. Isso a gente viu lá no início do ano, todas aquelas mudanças e aquelas revoltas que a gente viu, tá? Então, essa influência do iluminismo, ela ainda continua, certo? Agora é desenvolvida e facetada em outras formas de pensamento, mas essa influência ainda continua. Por exemplo, o próprio liberalismo ele vai ser um fruto direto do iluminismo, ok? Então, o que é que a gente vai pautar aqui? A gente vai pautar aqui a igualdade entre homens, certo? Aspecto fundamental do liberalismo e a livre concorrência, ok, pessoal? São dois aspectos aí fundamentais do liberalismo. O que é que acontece? A igualdade entre homens, primeira situação, ela vai entrar em conflito com práticas escravocratas. Se os homens são iguais, não é legítimo submeter parte da humanidade a um estado de escravidão que, para a perspectiva de John Locke, era um constante estado de guerra. Ok? Então, vai haver uma condenação aí da escravidão, vai haver uma condenação do escravismo. Por exemplo, um dos exemplos disso é a forte pressão que a Inglaterra faz sobre o governo brasileiro para que ele faça a abolição da escravidão e também acabe com o tráfico negreiro nas terras do Brasil, certo? Isso acontece em outros lugares do mundo também, ok, pessoal? Pois bem, só que o capitalismo ele tem suas próprias demandas e a livre concorrência também. Pois bem, acabando-se com a escravidão, ainda fica uma demanda de mão de obra barata. Porque o que acontece? A livre concorrência ela faz com que surjam diversos fornecedores de bens de consumo, certo? Onde o consumidor possa escolher qual deles ele vai consumir. Pois bem, ele vai escolher, de modo geral, o melhor e o mais barato, ok? Então, entra o equilíbrio desses dois quesitos. Qual tem uma qualidade que atende à minha necessidade pelo menor preço, ok? Então, esse equilíbrio. Então, a partir da livre concorrência, o empresário, o empreendedor, o capitalista tenta fornecer
esse produto em um preço a qual o consumidor esteja disposto a pagar, certo? Também, ele barateando seus custos de produção, abre uma margem maior para ele ter lucro. Então, mesmo acabando com a escravidão, os empresários, os capitalistas, os industriais vão querer buscar mão de obra barata, ok? E muita dessa mão de obra vai ser encontrada em outros países, tanto na Ásia quanto na África, ok, pessoal? Então, a gente vai começar a surgir o desenvolvimento de empresas que poderiam já ser consideradas multinacionais, certo? Então, uma empresa tem sua sede administrativa na Europa, mas os campos de produção são na Ásia ou na África, por exemplo. Okay? Outra característica, o fornecimento de matéria-prima. Os industriais vão precisar de matéria-prima de melhor qualidade e, se possível, que seja a mais barata também. Okay? Então, esses industriais vão buscar em diversos lugares do mundo a matéria-prima que seria ideal para eles. E por último, mas não menos importante, tem o mercado consumidor. Não adianta você conseguir produzir algo se você não conseguir vender, certo? Uma indústria, um mercadinho, uma fábrica, ela não lucra com a produção, ela lucra com a venda, certo? Ela gasta dinheiro para produzir e vai obter esse retorno com a venda desse produto. Então, se ela produz e não consegue vender, ela vai tomar prejuízo. Então, outra coisa muito importante é o mercado consumidor, gente a qual o industrial possa vender o seu produto, ok? Então, essas três coisas muitas vezes eram conseguidas através do sistema de neocolonial, certo? Neocolonialismo, através dos acordos e negociações com países da África e da Ásia, ok? Três coisas que os industriais buscavam: mão de obra barata, matéria-prima barata e de qualidade e um mercado consumidor, ok? Existem algumas críticas também do neoliberalismo que o interesse humanitário em abolir a escravidão estava também motivado pelo desenvolvimento de mercados consumidores. Ou seja, o escravo ele não é assalariado, ele não tem dinheiro. Então ele não pode comprar nada. Então se a gente liberta ele e coloca ele em um trabalho assalariado, ele vai ter algum dinheiro e com isso vai poder ser um potencial cliente. Ok? Pois bem, as colônias forneciam esses três fatores, de modo que as potências europeias enriqueciam mais rápido. Quanto mais colônias, maior o potencial de enriquecimento de uma colônia europeia. Ok, pessoal? Então, como a gente viu ali na partilha da África, que a Inglaterra e a França ficaram com muitas terras, quanto mais terras eles tivessem sob seu domínio neocolonial, mais mão de obra eles tinham, mais matéria-prima e o mercado consumidor maior também. Isso catalisava, isso ajudava a acelerar o desenvolvimento daquela potência. Por isso que vai haver ali tensões na Europa por potências europeias que tiveram menos colônias, vão querer agora mais colônias, para tentar se desenvolver mais rápido que as suas concorrentes, que as suas outras potências. E esses conflitos vão ajudar a desenvolver ali os motivos para a Primeira Guerra Mundial. Okay? Então, a gente está vendo tudo isso de um ponto de vista das nações europeias sobre esses países coloniais, certo? Estão sendo neocoloniais. Agora a gente vai mudar um pouco o foco, a gente vai ver um pouco dos Estados Unidos
e o Japão ali, naquele período que a gente até já mencionou, até já pincelou sobre o período da restauração Meiji. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, a restauração Meiji foi um período de mudanças sociopolíticas no Japão. Ela vai iniciar propriamente dita em 1868 e essas mudanças são concluídas em 1900, onde vai haver uma certa estabilidade, ok, pessoal? Mas antes de entender o que foi essa restauração Meiji, a gente precisa entender o que é o período Tokugawa ou o período Edo. Ele pode chamar desses dois nomes, certo? Basicamente é o fim do shogunato, do regime de shogunato no Japão, certo? Existia o imperador do Japão, certo? Porém, esse imperador do Japão, apesar de ter uma representatividade mítica muito grande, ele não exercia tanto o seu poder político. Era uma figura mais ou menos como os reis indolentes do fim da dinastia Merovíngia. Okay? Tinha os reis indolentes e tinha o lorde do castelo, né? O prefeito do castelo, o majordomos. Okay? Pois bem, esse majordomos era o shogun, certo? Era quem governava de fato, era quem lidava com as situações sociais do Japão, certo? Então esse shogun era quem exercia de fato o poder político, apesar de existir a figura de um imperador. Esse período Edo, período Tokugawa, durou de 1603 a 1868, okay? Ou seja, de 1603 até a restauração Meiji, tá? Meiji, perdão. O que é que acontece? Durante esse período Edo, o Japão era extremamente fechado em relação a pessoas, mercadorias e ideias estrangeiras, certo? O Japão era um país extremamente fechado. Era uma ilha, certo? Um arquipélago ainda é, certo? E eles mantinham isso como forma de defesa. O shogun, ele era um líder militar, certo? Era um líder essencialmente militar, era o líder dos exércitos do Japão. Ele era o daimyo mais importante, ok? Só para a gente fazer uma comparação, por exemplo, existia o samurai, que era mais ou menos como um cavaleiro, certo? Um guerreiro. Existia o daimyo, que era mais ou menos como um senhor feudal que governava ali algumas terras e tal. E existia um shogun, que era o daimyo dos daimyos. Todos os daimyos obedeciam e faziam referência ao shogun, que era o líder militar supremo que de fato governava o Japão. O que é que acontece? Muito por influência dos Estados Unidos, certo? O presidente americano enviou cartas ao Japão, ao shogun, certo? E enviou um navio para o Japão com presentes e com mercadorias e com comércio. Isso aconteceu em 1850. Esse contato aí com a influência americana, com as maravilhas da nova tecnologia, isso para a época de 1800, né? Lembrando que essas épocas aqui estava tendo um grande otimismo, um grande desenvolvimento das ciências, etc. Isso impressionou já o imperador e ele quis restaurar o seu poder e abrir o Japão para a recepção dessas tecnologias, dessas maravilhas do Ocidente. Okay? Bom, isso gerou um certo atrito. Os shoguns e muitos samurais foram contra essa perspectiva, certo? Acreditavam que o Japão deveria permanecer fechado. Okay? Porém, apesar dos conflitos que os samurais, que eram a única classe que podiam portar armas,
eles foram derrotados e houve essa nova era Meiji, certo? Essa restauração Meiji, onde o imperador passou de fato, voltou a ter poder de fato. Ok, pessoal? Mas os samurais não eram uma classe guerreira que tinha? Sim, eles eram pessoas que dedicavam sua vida a aprender a utilizar a espada para lutar. Espada, arco e flecha, as diversas armas que os samurais utilizavam. O principal era a katana, que era até simbólico, a katana e o samurai. Porém, as armas modernas elas são muito mais eficientes. Você não vai enfrentar um exército com espadas, com arco e flecha, tendo, por exemplo, metralhadora, rifles com repetição e etc. Okay? Nem dá para comparar, por exemplo, a situação dos portugueses quando chegaram aqui para o Brasil. Né? De 1500 para 1850, 1868, já houve inovações muito grandes no critério de armas de fogo. Então, é uma situação muito complicada, não tiveram muita chance os samurais, ok? Então, graças à modernização de armas, os samurais foram perdendo seu prestígio, ok? É muito menos demorado você aprender a usar um revólver do que aprender a usar uma katana com eficiência, ok? Bom, outra situação já diretamente ligada a essa perda de prestígio dos samurais. Se era muito mais fácil aprender a usar uma arma de fogo, então os samurais eles vão perder o seu prestígio. A necessidade deles de pessoas que dediquem suas vidas apenas às armas vai diminuir. E a partir dessa abertura política, certo? Vai haver a modernização do Japão. O Japão vai passar a figurar entre a economia mundial. Ok, pessoal? Então, um país fechado que passa por essas influências, certo? Existe um período ali de guerra civil e tal. Existe a perda dos prestígios do samurai, mudanças de ordem entre os samurais, certo? Eles eram a classe mais poderosa, né, os militares, mas depois, devido a diversas transformações culturais, eles caíram em desprestígio, certo? E o Japão passa a se modernizar, passa a fazer parte, a figurar ali na economia mundial. Ok, pessoal? Então, para essa aula é isso e até a próxima aula.